Olá, eu sou o pastor David Paniago e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 e 20, e diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Vou repetir. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Primeiramente, o versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Em Jerusalém estava concentrada a maior parte dos cristãos. Jerusalém era dirigida pelos apóstolos. Nessa cidade haviam vários judeus que tinham influências helenistas e falavam também a língua grega, sendo distinguido dos outros judeus anti-helenistas, aqueles que não eram considerados judeus gregos, judeus de fala grega. Na igreja havia conversos de ambas as posições. Então houve a necessidade de nomear diáconos, e todos esses diáconos eram de origem helênica. Entre esses estava Estevão. E os diáconos trabalhavam junto com os apóstolos na área social e administrativa, representando os judeus gregos na direção da igreja. O versículo 19 nos situa dentro da história da expansão da igreja primitiva. Nos faz tornar ao martírio do diácono Estevão e a consequência que isso gerou sobre os judeus que creram no evangelho. Em Atos 8:1 está escrito: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Como narra o Atos dos Apóstolos, a igreja crescia na comunhão, mas crescia também a perseguição contra ela, e os cristãos eram obrigados a se dispersar. Todavia, essa perseguição fez com que a fé cristã se expandisse. Atos 8:40. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. O versículo 19 fala que esses dispersos caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia. Fenícia é a região da famosa rainha Jezabel, que havia se casado com Acabe. É o atual Líbano. Os fenícios se dedicaram e obtiveram muito sucesso em comércio marítimo. As cidades fenícias mais citadas na Bíblia são Tiro e Sidom. Chipre é uma grande, bela e fértil ilha do mar Mediterrâneo. Era a terra natal de Barnabé. Por causa disso, recebeu cedo o evangelho na primeira viagem missionária. Hoje ela pertence à Turquia. Antioquia foi fundada por Seleuco I Nicator, que a tornou a capital do seu império. Flávio Joséfo descreve Antioquia como sendo a terceira maior cidade do Império Romano e também do mundo, depois apenas de Roma e Alexandria. Cresceu a ponto de se tornar o principal centro comercial e industrial da província romana da Síria. Nesse lugar, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O texto prossegue e diz que eles não anunciaram a palavra a ninguém, senão somente a judeus.
Esses judeus que não eram helenísticos, né? Eles não entendiam que havia chegado o tempo dos gentios. Quando Cristo estava entre eles, ele chegou a dizer: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles iam, onde achava judeu, eles pregavam. O apóstolo Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, que era um gentio, se justificou por causa desse pensamento comum com esses judeus dispersos. Atos 10, 28. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Então, eles não anunciaram a palavra aos gentios ou aos gregos, porque eles acreditavam que não tinha chegado o tempo ainda. Então eles viam judeus, eles pregavam, mas negligenciaram a evangelização às pessoas de fala grega. Versículo 20. E havia entre eles, os dispersos, alguns homens chíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja, os judeus dispersos, que não eram anti-helenistas, mas judeus gregos, que se converteram a partir da descida do Espírito Santo no Pentecoste, o texto de Atos 2, versículo 5 fala: em Jerusalém estavam habitando, habitar é uma morada provisória, habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Os versos 9 e 11 de Atos 2 descrevem alguma dessas origens, e esses homens estão incluídos nelas. As nações que estavam em Jerusalém: partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Veja que esses judeus dessas nações, eles presenciaram o dom do Espírito Santo, falar em outras línguas. E eles voltaram naturalmente para suas cidades. Só que alguns ficaram e agregaram à igreja que havia acabado de nascer ali no Pentecostes. Só que por causa da perseguição de Estevão, foram dispersos. Em especial aqui, duas nações são citadas: homens chíprios, que habitavam em Chipre, e sirinenses, que habitavam Cirene. Temos um personagem famoso na Bíblia chamado de Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Foi constrangido a ajudar Jesus a carregar a cruz. Essa terra de Cirene é para as regiões da África, tá bom? Os judeus chíprios e sirinenses, como os bereanos foram considerados mais prudentes que os de Tessalônica em relação ao estudo, judeus chíprios e sirinenses foram mais prudentes que os demais em relação à evangelização. Porque como Pedro e João, eles não conseguiram deixar de anunciar o que viram e ouviram. Como os chíprios e sirinenses não podendo deixar de anunciar o evangelho a toda a criatura, pois foram testemunhas das grandezas de Deus, Filipenses 4,9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistos de mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então eles não conteram em guardar para si mesmo a mensagem do evangelho de Cristo, que é poder para a salvação. Então eles chegaram nessa terceira maior cidade do mundo, Antioquia, viram judeus, evangelizaram. Se não eram judeus, eles também começaram a evangelizar. E Antioquia veio a ser o grande centro missionário. Ela foi a primeira igreja oficial gentílica e foi o ponto de partida para a evangelização, para as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E ele ainda era assistente de Barnabé. Ele inicia
o seu ministério praticamente ali na cidade de Antioquia. E a cidade de Antioquia foi a responsável pela implantação das igrejas na Ásia Menor, na Macedônia e também na Grécia. Que como judeus síprios e sirinenses, não venhamos fazer acepção de pessoas, mas anunciar o evangelho, como diz a palavra, a toda criatura. Amém? Maravilhoso, poderoso e eterno Pai, te louvo e te adoro por mais uma oportunidade de falar da tua palavra. Ó Pai Santo e maravilhoso, o meu campo, Senhor, está me assistindo aqui, através desse vídeo. Pai Santo e maravilhoso, onde esse vídeo chegar, que a sua palavra seja plantada. Ó Pai Santo e maravilhoso, que todo cristão que ouvir, Senhor Jesus, acerca do testemunho desses chíprios e sirinenses, que também não veio se conter, Senhor Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ó Pai, que venhamos anunciar o evangelho que traz a salvação, Senhor, em todo lugar que o Senhor nos permita habitar. Amém. Que Deus abençoe.